Everybody sing that shit. Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, análise e minha opinião a respeito do Poco X4 Pro da Xiaomi. Então antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Lembrando que link de compra na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas, no qual você pode encontrar este aparelho no seu menor preço. Quesito fotografia, ele tem um sensor principal com 108 megapixels, ele tem ultra-wide com 8 megapixels e um sensor para macro de 2 megapixels. Aqui parece que é um sensor, mas não é. Somente o logo da inteligência artificial e aqui o seu flash. E a sua câmera frontal tem 16 megapixels de resolução. Quanto a resultados na prática, eu vou deixar passando na tela algumas fotos para vocês verem. Então, como vocês viram na prática, ele é um bom fotógrafo no modo geral. Algumas observações: a sua câmera frontal, ela cumpre bem o seu papel, tem uma boa nitidez. Às vezes, o HDR pode não se sair tão bem em fotos com muita luminosidade, e à noite ele tem sim uma perca de definição no rosto, dependendo da luminosidade disponível. E quanto à sua câmera principal traseira, de dia você consegue sim boas fotos, o sensor consegue captar bastante informação por ser 108 megapixels, ainda mais se você utilizar este modo. Porém, o HDR ele poderia ser melhor, ele ainda pode ser mais aprimorado. Quem sabe no futuro a Xiaomi mande algumas atualizações para ele ficar ainda melhor neste quesito. Em fotos noturnas, ele ainda mantém um bom nível de detalhes, porém a granulação é inevitável. E o seu sensor ultra-wide consegue boas cores de dia, apesar de 8 megapixels, ele consegue bons resultados à noite. E o sensor de macro, que fica até escondido aqui, ele está praticamente simplesmente por existir, porque 2 megapixels você não consegue lá grandes fotos impressionantes. Agora, quanto à filmagem, ele já não é tão bom como em fotos. Ele fica limitado, seja na câmera frontal, seja na sua câmera traseira, a apenas 1080p 30 fps. É isso mesmo que você ouviu. Eu vou colocar alguns resultados na tela para vocês verem como o aparelho se comportou. Teste gravação de vídeo 1080p 30 quadros por segundo, que é o máximo que o aparelho suporta. Então vamos conferir questão de estabilização, captação de áudio, o equilíbrio de cores, gravando em 1080p 30 fps, que é o máximo que os aparelhos suportam. Então vamos conferir estabilização, equilíbrio de branco, como os aparelhos se comportam nesta situação. Aqui estamos numa situação somente com iluminação artificial, mais ou menos baixa luminosidade. Então vocês podem conferir de fato a qualidade real do aparelho, agora com bastante iluminação artificial. Questão de nitidez, o foco no meu rosto, como o aparelho
se saiu. Um teste com a câmera frontal numa situação com extrema falta de luz. A luz do poste clareando a nossa iluminação. Então aqui podemos conferir quesito granulação, a sua estabilidade. Aqui a gente vê se realmente a câmera do aparelho dá conta do recado. Quanto à câmera ultra-wide, ambos aparelhos estão limitados a 1080p 30 quadros por segundo ou 30 fps. Então vamos conferir como eles se comportam quesito estabilização, captação de áudio, tudo que tem direito. Quanto à sua câmera ultra-wide, este é o resultado numa situação com iluminação artificial e melhorando gradativamente, como vocês podem conferir. Então, qual é a minha conclusão sobre a filmagem do aparelho? A sua filmagem com a câmera frontal, a estabilização de vídeo, ela é simplesmente ineficiente. O fundo ele pode ficar estourado dependendo da luminosidade ao fundo. À noite, até que tem um resultado satisfatório. Ele poderia ter uma filmagem muito melhor se suportasse a resolução 4K ou pelo menos a resolução 1080p, porém a 60 fps. Quanto à sua filmagem com a câmera traseira, basicamente a estabilização ela é deficiente, assim como a câmera frontal. O equilíbrio de cores poderia ser melhor. À noite, até que mantém uma boa definição. Porém, gravando a 30 fps não ajuda muito, como vocês viram. Novamente, seria muito melhor se ele suportasse 4K ou pelo menos 60 fps em Full HD. E quanto à câmera ultra-wide, apresenta um bom resultado de dia, à noite tem aquela perca, o que é padrão novamente pela sua categoria. Então essa é a minha visão, a minha opinião a respeito do Poco X4 Pro da Xiaomi. Então, se vocês curtiram o vídeo, deixa aquele like, inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos. O link de compra dele estará na descrição do vídeo e até o nosso próximo vídeo.